Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Do lado desse botão vermelho, inscreva-se, tem um sininho, você clica no sininho, vai aparecer 3 opções ali personalizadas, em cima tem todas, clica em todas, porque aí você vai receber todas as notificações de vídeos novos que saírem aqui no canal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do luto, mais uma vez, né? A gente está tratando desse tema, mas acho que é importante, né? A questão do luto, e um pouquinho de como que a gente pode entender essa questão à luz do conto de João Guimarães Rosa, né? A Terceira Margem do Rio. Então vem comigo. A Terceira Margem do Rio, né? É um conto de João Guimarães Rosa, e é um dos contos mais intrigantes, né, de João Guimarães Rosa, e ele conta a seguinte história, né? É um filho mais moço, é uma família ali, eles moram, né, na roça, e de repente, sem mais, sem menos, o pai daquela família ali, ele prepara uma canoa, né? E de repente, um certo dia, ele pega aquela canoa e dispara para o rio, assim, né? Ele fala que ele vai para nunca mais. A família percebe que ele vai ali para o rio, para algum lugar, para nunca mais voltar, né? O filho mais moço, né, tenta arguir com o pai, discutir com o pai. O pai, olha, me leva, né? Para onde você vai? Não sai, mas se for, me leva, né, junto com a canoa. E o pai olha ali sem resposta nenhuma, né? E parte. A mulher muito brava, né? Nervosa ali com aquela atitude do marido, né? Ela diz, ó, você vai, mas você não volta, né? E aí esse homem, né, esse pai dessa família, ele com essa canoa, ele entra dentro da canoa, uma canoa que, né, cabe só uma pessoa só, e ele vai, mas ele não vai para lugar nenhum, né? Ele vai para essa terceira margem do rio, ou seja, ele nem atravessa, então é um rio longo, né, ali, a margem do outro lado é bem comprida, ele vai, mas ele nem vai para outra margem, ele nem fica perto da casa, ele fica no meio do rio, né? E remando a canoa de jeito nem que ele vá para baixo, né, do rio, nem para cima do rio, né? Ele fica ali, né, que o João Guimarães Rosa vai chamar de uma terceira margem do rio. Ele cria essa terceira margem, né? Porque ele nem atravessa a outra margem do rio, nem fica na margem de cá, ele fica no meio do rio. E ali ele não dá explicações nenhuma, né? Por que ele faz isso? E ali ele fica ali, né, parado, né? Mesmo o filho volta, pai, arguindo para ele voltar. As pessoas ali se juntam curiosos, o que aconteceu? Será que ficou doido esse homem? E nada ele faz, né? Ele fica ali naquela posição de silêncio, né? E ali a família realmente fica num estado sem entender o que está acontecendo, né? A família fica perplexa, né? Não só a família, mas todos ali daquele vilarejo, né? Todo mundo fica perplexo, todo mundo vem para ver o que está acontecendo, né? E ali o filho, né, grita, volta pai, e não se ouve respostas, né? Com o tempo ali, né, se diz que aquela família, né, ela chama ali a polícia para tentar convencê-lo de voltar, vem jornalistas, né, para tentar ali um depoimento dele, ver o que aconteceu, vem um padre, né, da cidade ali para interceder, para ver o que está acontecendo, ver se consegue fazer alguma coisa, mas tudo isso falha, né? O pai continua ali em silêncio na terceira margem do rio. Com o passar do tempo, né, as pessoas ali do vilarejo vão perdendo a curiosidade, a família ali também, a esposa, né, fica uma certa raiva ali e não quer saber, não quer mais olhar lá para aquele marido, mas aquele filho mais moço ele não dá conta, né, ele fica ali na margem do rio, esperando o pai voltar, né, e conta também que esse filho fica preocupado com esse pai nesse lugar, né, nesse lugar que é um não lugar, né, no meio do rio. E aí diz que esse filho, né, à noite ele pega comida ali da casa da mãe e coloca ali perto do rio ali para ver se à noite o pai vem e pega aquela comida. E sei que os dias vão se passando, né? A história é muito bacana, vale a pena vocês lerem o conto, porque a história vai se passando, os dias vão se passando, chove-se, né? Vem tempestades,
reviravolta, né? Aquele rio ali fica turbulento, né? Se pensa que vai desaparecer, né? Aquele pai, naquela meio daquela margem do rio ali, no meio da mar, né? Essa terceira margem ele vai desaparecer, mas parece que ele se esconde, quando a tempestade volta ele reaparece, né? E a história vai continuando até que aquela família ali, né? A mãe, de certa forma, ela tem uma raiva, mas quando o filho tenta pegar a comida escondida ali da mãe, mas a mãe fala que ela facilita a comida, né? Então ela dá, de certa forma, ela não quer saber daquele marido, mas ela facilita ali, deixa a comida dele separada para o filho pegar e levar e oferecer esse pai, né? Para ver se ele não desaparece. E o tempo vai passando, só que chega um tempo que um membro da família dá conta de fazer essa separação, né? Uma filha ali não dá conta, ela conhece um outro moço da cidade, vai para a cidade, casa, tem um filho, depois que ela tem um filho, né? A mãe e a outra irmã também parece que eles dão conta, né? De falar assim, olha, não dá mais, né? O pai não volta, né? Esse homem não volta, esse marido não volta, e elas partem, né? O único que não aceita partir é esse filho mais moço, né? Ele vai crescendo, a família dá conta, sai, e dizem que eles, né, são felizes com o nascimento aí, essa filha que casou, ela tem um filho, a família fica feliz com o nascimento desse filho, e a mãe vai morar com essa filha nessa outra cidade, a outra irmã também vai, mas esse filho não dá conta, né? Ele não separa, ele fica ali na margem, né? Esperando esse pai voltar. E o pai ali, né, envelhecendo, ficando uma figura bem magra, mas ali parado, né? Quase como uma sombra, né? Já ali quase não dá para ver, né? Quase como uma sombra, mas aquele filho ele não desiste, né? Ele fica ali, o tempo passa, o tempo ali vai decorrendo, né? Muito interessante ler o conto que dá essa percepção dessa passagem do tempo, e aquele filho não dá conta, né? De separar-se do pai, de seguir a sua vida, diz que conta a história que nele ele não casa, e ele fica ali, ele também com o tempo vai, né, vai envelhecendo, e ele não sai daquele vilarejo, né? Até que muito tempo passado, muito tempo decorrido, né, aquele filho já sem esperanças, né? Mas mesmo assim, sem perder a força, ele resolve fazer uma proposta para o pai, né? Ele propõe para o pai, olha pai, já que você não vai voltar, faz o seguinte, deixa que eu troque de lugar com você, deixa que eu reme a canoa, né? Vem para cá, para a margem do rio, e eu vou trocar de lugar com você, já que você não vai voltar. E ele com muita raiva desse pai, porque esse pai não volta, né? Mas o interessante é que quando o pai faz menção de levantar e remar em direção dele, um certo pavor, um certo pânico bate nele e ele sai correndo, né? Tem um professor de literatura, né, João Miguel Wisnik, que eu gosto muito, e ele, esse conto, né, do João Guimarães Rosa, ele é muito intrigante, né? As pessoas vão tentar dizer o que ele está dizendo, mas eu gosto muito das palavras do João Miguel, que ele vai dizer assim, que esse conto vai trazer para a gente um pouquinho da noção da morte, né? Dessa partida de alguém que parte para um não lugar de maneira inesperada, sem explicação nenhuma, né? E isso, como que isso afeta toda uma família, né? Quando alguém perde um ente querido, né? Quando essa pessoa parte, né? Mas essa pessoa parte, mas assim, as memórias ali ficam, né? Você vê que é feito cerimônias, você vê que é chamado todas as instâncias da vida, né? A polícia é chamado, né? A religião, na figura do padre, a imprensa, né? Mas nada dá conta da morte, né? Nenhuma dessas instituições dá conta de fazer esse pai retornar, né? Tudo falha diante da morte, né? Então é muito interessante esse entendimento, né, do luto, da morte, né, através desse conto, porque é isso, assim, esse pai vai para o não lugar. As pessoas ali, quando ele parte, né, todo mundo se junta, né, nesses ritos, né, que a gente tem da morte, o sepultamento, o velório, todo mundo se junta, dá apoio, todo mundo fica curioso, mas com o tempo isso vai se perdendo, né? As pessoas vão perdendo interesse, morreu, né, ok, as pessoas que não são tão próximas seguem a sua vida, né? Que fica mais ali afetada é a família, né? E é interessante como que ali a família, aquela dificuldade de você, né, processar esse luto. Então, o que a gente vê na figura desse filho mais moço e de toda a família é as formas de reação ao luto, né?
aquela dor que fica, né? A gente vai dizer que o luto ele tem certas fases, né? A primeira fase é justamente a negação, né? Então, aquele filho, aquela família, fala, não, ele vai voltar, ele foi ali, né? O filho fica nessa esperança, né? Não, meu pai não, só foi ali, ele já vai voltar. A gente vai ter outra fase do luto, né? Que é depois da negação, que é a raiva, né? Que é muito expressada na figura dessa mãe, né? Dessa esposa, né? Que fala, olha, você vai, mas você não volte, né? Essa raiva que dá da pessoa ter partido, né? Às vezes uma raiva pela pessoa porque partiu, com uma raiva com Deus, né? É um sentimento de raiva, né? Dessa falta de explicação, dessa falta de sentido. É interessante na história, né? Eles vão tentar investigar, eles vão lá perguntar a pessoa que fez a canoa, né? Que ajudou ele a construir a canoa. E é interessante que esse pai prepara essa canoa um tempo antes, né? E tal. A gente pode pegar isso como uma metáfora também de algumas pessoas, né? Que a gente, de certa forma, a gente sabe que a pessoa vai partir, né? Uma pessoa que adoece, por exemplo, de uma doença grave, né? A gente tem aí o Covid, quando complica, né? Ou a pessoa que adoece de um câncer, né? Grave, e aí ele fica, o tempo vai passando, e você vai vendo que a morte pode se aproximar, mas a gente não quer aceitar que aquela pessoa vai partir, né? É esse preparo da canoa desse pai, né? Esse pai prepara a canoa. Acho que isso dá pra gente fazer essa, de certa forma, essa metáfora com esse conto, né? De quando a gente sabe que a pessoa ali parece que a canoa da morte está sendo preparada, né? Mas a gente não quer aceitar, é muito difícil aceitar que alguém vai partir e essa pessoa não vai voltar, né? Então, e aí a gente fica tentando procurar sentido, né? É o que essa família faz, ela vai atrás de quem ajudou, né? Às vezes do médico, às vezes, né? Procura as instituições, a religião, para explicar por que essa pessoa partiu, né? Que ali fica aquele não sentido, né? E esse não lugar onde que esse pai fica, essa questão que a pessoa parte, ela é sepultada, mas as memórias daquela pessoa não desaparecem, né? A gente sente o cheiro, a gente vê a pessoa ali como... Eu atendi há pouco tempo com uma senhora que perdeu um filho nesse ano, e ela me contando, olha, eu ouço a voz do meu filho. Ou seja, como se você olhasse, essa pessoa estivesse nessa terceira margem. Ela tá ali, mas não tá, né? Ela se foi, mas ela tá perto, né? Como se fosse na terceira margem do rio, né? Ela partiu, mas ela tá perto. As lembranças são fortes, né? E a gente não consegue tirar aquelas memórias da cabeça. Isso bem descrito nesse filho mais moço, né? Que não consegue tirar esse pai da cabeça. E é interessante, tem uma coisa que eu já falei no outro vídeo, né? O luto, ele é esse processo, a gente leva um tempo, essas fases mesmo, né? Que a gente precisa passar até a gente conseguir, né? Chegar no processo de aceitação. Eu já falei que algumas pessoas, às vezes, elas têm dificuldade, né? De passar por essas fases do luto, porque ela tem a questão de o seguinte, né? Que ela só pode honrar a memória daquela pessoa que partiu com a dor. Então ela pensa, né, que se essa dor daquela perda partir, ela não está sendo honrando a memória daquela pessoa que partiu, né? Então ela não consegue chegar na aceitação, porque ela acredita, né, que ela precisa sofrer, ela precisa ter a dor para conseguir, senão ela não vai estar honrando a memória daquele pai, daquela pessoa ali que partiu, como esse filho, né? Que não consegue sair dessa margem, né? O tempo passa, o tempo envelhece, mas ele não dá conta de sair, né? Que ele traz alimento, né? Que ele põe ali. Esse alimento a gente pode também, né, pegar como uma metáfora, né? De como a gente vai, às vezes, ruminando essas memórias, né? Dolorosas da pessoa que partiu, né? A gente vai alimentando isso, porque a gente não quer né, que a pessoa saia daquele lugar ali, daquela sombra que está ali perto, né? Porque o filho pensa, né, se ele não comer, ele vai desaparecer. Eu não quero que meu pai desapareça dessa terceira marcha, porque ali pelo menos eu vejo ele de longe, mas eu vejo, né? E a esposa também, ela no começo, ela permite que o filho leve esse alimento, ela também, mesmo tempo que ela mostra essa raiva dele, mas ela também não consegue tirá-lo da memória, que ele está naquele lugar ali, naquela terceira margem, né? Mas aí as fases do luto, elas, igual eu falei, o luto, né? A gente precisa passar por essas fases, mas a gente precisa chegar nesse momento da aceitação, né? Que não é um momento que a gente esquece a pessoa, mas que essas memórias não ficam tão vívidas e tão dolorosas como esse pai que está nessa terceira margem, que nem partiu, nem está perto, nem está longe, que está nesse não lugar, que causa tanto sofrimento, né? Então, você vê que com o tempo, os outros membros da família, eles vão passando por essa fase, né? Eles dão conta, a gente tem a fase da barganha, né? Que você fica ali barganhando, a gente tem a
a fase, né, então você tem a fase da negação, da raiva, da barganha, tem aquela fase da depressão, né, que fica aquela tristeza, mas chega uma fase da aceitação, que é quando a gente percebe que há essa filha que consegue partir, né, que deixa esse pai nesse não lugar, sai desse vilarejo e vai seguir a vida, e casa, e tem filhos. Depois você vê que a mãe também consegue chegar atravessa essas fases, né, e também consegue aí chegar nesse processo de luto, de aceitação. Não é que você esquece a pessoa, mas você consegue, olha, a pessoa partiu e eu preciso seguir aqui a minha vida, né? Eu preciso tocar, então a mãe também vai e segue. Mas esse filho, você vê que é o que a gente chama de luto patológico, né? Esse luto que não cessa, né? Esse luto que não encerra, né? Essas fases do luto que parece que fica ali agarrada. E o filho fica nessa negação contínua, né? Ele fica nessa segunda fase. Ele não aceita que o pai partiu, né? Ele não consegue deixar que aceitar e deixar que o pai parta e siga a vida dele, né? A vida dele fica meio que estagnada, ele não casa, né? E a gente vai ver que ele chega na terceira fase aí do luto, bem no finalzinho da vida já, onde que ele vai barganhar com esse pai. O pai, olha, já que você não volta, né? Ele também fica muito na negação, ele chega nessa fase da raiva, né? Então no final a gente vê esse filho, no final da sua vida, ele caminhando nessas fases do luto, né? A família faz isso mais rápido, esse filho não. Esse fica nesse luto patológico, esse luto não passa, né? Muito, com o passar do tempo, muito devagar que ele vai, né, atravessando essas fases. Então ele fica na negação muitos anos, chega ali no final, né, vem a raiva, ele briga com esse pai. O pai, já que você não quer voltar, já que você não fica aí, faz o seguinte, né? Então ele passa por essa fase da raiva, depois ele vai para a barganha, onde que ele tenta barganhar com esse pai, né? Já que você não vai voltar, deixa eu ocupar o seu lugar na canoa, né? Vem para cá que eu ocupo o seu lugar. Mas diante, né, dessa menção do pai de vir, né, quando ele enxerga ali já no final da sua vida também a morte, né, que é esse ocupar o lugar do pai, é ocupar o lugar da morte, né, ele se desespera, né, e aí que ele entende que aí a gente vê, né, ele sai correndo, e depois diz que ele sai correndo quando ele para desse desesperado, né, bate uma depressão, né, e aí que ele vai aceitar, né, que esse não lugar do pai é a morte, né? Porque quando o pai levanta, ele faz, deixa eu trocar de lugar com você, ou seja, quando uma pessoa barganha e fala, não, eu também vou com você, né? Também vou morrer, mas aí quando ele pensa assim, não, eu não dou conta, né? Quando ele enxerga a morte de perto, ele encara a morte de perto, que ocupar o lugar do pai é o lugar da morte, que esse lugar do pai, desse não lugar, é o lugar da morte, ele também, aí é que ele vai, a ficha cai, né? E ele sai correndo. E aí que vem a depressão, a tristeza, que eu não tive coragem de ocupar o lugar do pai. Mas também aí com essa depressão, depois dessa quarta fase do luto, que é a depressão, né, parece que finalmente ele entende que o pai morreu, né, e que ele precisa seguir a vida dele. Mas, né, nesse conto aí, esse filho mais moço, já bem tardiamente, né, já velho, né, então que é esse luto patológico, esse luto, né, pessoa que não cessa que vai passando por essas fases de forma muito devagar, né, e que não consegue atravessar esse período, né? Que o luto tem que durar um certo tempo, mas que a gente precisa entender, né? Demora, né? A gente tem que passar realmente pela negação, pela a raiva, né? Pela barganha, né? Até que a gente conseguir ali para depressão, até que a gente consiga aceitar, né? Que aquele outro partiu e que aí ainda não chegou a minha hora, eu ainda não parti, não é hora de eu entrar na minha canoa, então eu tenho que seguir a vida, né? O outro já partiu da canoa, mas a vida continua. Né? São fases, né? A gente tem que... E aí, interessante nesse ponto é que a gente vai ver que cada pessoa tem o seu tempo, né? Desse processar esse luto. Então, fica aí a minha dica de leitura, Terceira Margem do Rio, né? De João Guimarães Rosa. Para você, né? A gente está vivendo um momento muito difícil, né? De muitas perdas, né? Eu mesmo perdi uma colega de trabalho pelo Covid, né? A gente está nesse momento da pandemia, muitas pessoas perdendo, então eu senti necessidade de novamente, né? Pouco tempo também uma colega minha veio dizer, né, que perdeu ali um parente da família. Então eu estou vendo como que as pessoas, né, como a gente está tendo que enfrentar, né, diariamente, né, o luto, né? Então eu vi que precisava falar disso novamente, que bom, importante, né? Também essa semana visitei, né, uma senhora que quase, né, entrou na canoa, né? Ela teve Covid, complicou,
ficou ali internada, entubada, mas recebeu alta, né? Agora está deprimida de ter passado por esse trauma, né? Ela me conta o medo dela de ter partido e deixar a família desamparada, né? E agora ela fica nesse medo, né? De contrair de novo, de adoecer de novo, ou seja, de entrar na canoa e novamente, dessa vez não voltar. E aí eu fui conversando com ela que é difícil mesmo, né? A gente vive tentando não pensar na morte, mas quando a morte, como diante desse filho, quando esse pai faz a menção de, olha, eu vou trocar de lugar com você, né? Quando a morte, a gente vê ela de cara ali, realmente a reação que a gente faz é sair correndo, como esse filho fez, né? E aí a gente tem que refletir, né? E esse momento de pandemia, ele traz pra gente essa reflexão, né? A gente tenta ali, eu vejo muitas pessoas com ansiedade, né? Porque a pandemia faz isso, né? Ela escancara a morte todo diariamente e a gente não tem como ignorar, né? E às vezes isso traz como sintoma a ansiedade. Mas esse conto aí fica um pouco aí como uma indicação de leitura para que vocês também, né? Acho que a arte ajuda muito a gente a lidar nesses momentos de dor, né? E, de certa forma também a arte nos ajuda a nos entender, né? Acho que às vezes melhor do que até a psicologia, né? A arte ela nos ajuda a nos compreender, né? E isso facilita a nossa caminhada aqui nessa vida que é tão dolorosa em certos momentos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.